Olá, boa tarde, tudo bem com você? Carlos Henrique na área. E amigo, olha só, você tá aqui, não tá? Então faz um favor, deixa o like, parceiro. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, entendeu? Para alguém que você, depois que você vê o vídeo, você pensa, puxa vida, esse conteúdo podia ajudar alguém. Eu conheço alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo. Então compartilha com essa pessoa e deixa um comentário. Deixa um comentário se você gostou, se você não gostou, do que você quer que eu fale nos próximos vídeos. Mas olha só, no vídeo de hoje a gente vai falar de uma parada que é a seguinte, olha só. Sem essa estratégia, o seu projeto pessoal nunca vai se tornar realidade. Essa estratégia vai ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade, seja qual for esse projeto. Olha a promessa que eu estou te fazendo. Seja qual for esse projeto. Beleza? E que estratégia é essa? Meu amigo, o negócio é o seguinte, a estratégia é essa aqui, ó. Torne a sua vida mais fácil. E aí você pensa, puta, Carlos, isso é óbvio. Então, meu amigo, eu preciso te contar uma coisa. Não é tão óbvio, não é tão óbvio. Quantas vezes você já não tentou fazer alguma coisa, seja o que for? Não necessariamente precisa ser esse projeto que você tem em mente aí, mas quantas vezes você já não tentou fazer alguma coisa pelo caminho mais difícil? E aí você fala assim para mim, Carlos, mas olha, todo mundo fala na internet para eu fazer coisa difícil. Usam aquelas frases assim, olha, para eu fazer X, se X, Y, Z fosse fácil, todo mundo faria. Então, meu amigo, eu preciso te contar uma coisa. Isso é conversa para te vender. Por quê? Porque na vida real não funciona. Na vida real, o que é que funciona? Na vida real, o que funciona é o seguinte: é você deixar a sua vida mais fácil. Quer saber por quê? Vou te contar por quê. Primeira razão, olha só. Os humanos naturalmente seguem o caminho mais fácil. Olha só. O que isso quer dizer? Quer dizer que você é preguiçoso? Não. Você tem um cérebro que toma conta de você. Tá? E a principal função desse teu cérebro, do nosso cérebro, tá? É te manter vivo. Muito bem. E para te manter vivo, uma das estratégias que ele tem qual é? Economizar energia. O que o teu cérebro faz para economizar energia? É simples. Ele automatiza algumas funções. Tipo o quê? Tipo tudo. Tipo tudo. O que você automatiza? Você automatiza caminhar, muitas vezes você automatiza falar, tomar banho, escovar o dente. Essa automatização é o que nós conhecemos como hábito. Então, o que acontece? A automatização do cérebro nos leva a formar hábitos que têm uma única função: economizar energia. Por quê? Porque decidir, porque pensar dá trabalho, pensar dá gasto de energia. E aí você pergunta, tá, Carlos, mas o que isso tem a ver com o meu projeto pessoal? Imagina o seguinte: imagina que você resolveu que você vai para academia. Então tá. Então, se você não deixar a sua vida fácil, você vai na academia uma semana, 2 semanas, depois você para. Por quê? Porque tá difícil. O que é deixar fácil? No seu caso, por exemplo, pode ser você pegar uma academia que fique no caminho do seu trabalho, ou no caminho da sua volta para casa, ou que fique fácil de você chegar. Você sabe quem entende isso muito, 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 muito bem de tornar as coisas fáceis? As empresas. Vou dar um exemplo simples para você. Eu não sei se você tem conta na Amazon, a Amazon gigante de varejo. Ah, eu tenho. Eles têm um negócio lá chamado Compre com um clique. O que é isso? Você entra, você faz um cadastro com seu cartão de crédito, tal, tal, só que você faz isso uma vez só. Por quê? Porque depois eu fiz o cadastro. Eu entrei na Amazon. Eu vi algum produto que eu gostei. Quando eu levo esse produto para o carrinho, lá na página de vendas tem uma opção compre com clique. Eu só clico nele. E se o meu cartão de crédito estiver válido, estiver bonitinho, acabou. A compra foi feita com sucesso. Certo? Certo. Então, quando as empresas querem vender para você, o que ela faz? Ela deixa fácil para você. Esse é o ponto. Você entendeu? Eles deixam fácil para você tomar a decisão. Por quê? Porque decidir dá trabalho. E se você tiver muito trabalho, você não compra. Tá, e como é que você usa? Por que isso é tão importante? Então, a razão número 1 eu já falei para você. Os humanos
naturalmente são levados pelo caminho mais fácil. Outro exemplo para você, toda a nossa tecnologia. Para que serve a tecnologia? Ela serve para deixar a vida mais fácil. Então, olha só, eu estou conversando com você agora por meio de um vídeo gravado. Tá? Eu estou gravando esse vídeo, eu vou subir ele para o YouTube e eu vou poder atingir você. Então, o que a plataforma fez? Ela deixou fácil que eu atingisse você, ou que eu atingisse qualquer pessoa que tenha um projeto pessoal e que queira levar do Pensum para... Desculpa, eu errei. Vamos lá. O que as plataformas fazem? O que a plataforma fez? Ela deixou fácil, parceiro. Ela deixou fácil. Então, ela deixou mais fácil. O que o smartphone, o que a Apple fez com o iPhone? Tá, disclaimer, não sou iLover, não sou Apple Lover, tá? Mas é verdade, o que eles fizeram? Eles integraram vários equipamentos diferentes num lugar só. Então, você não precisa necessariamente andar com um computador, você consegue checar seu e-mail, você consegue tirar uma foto, você consegue basicamente fazer tudo pelo seu telefone. Porque a tecnologia deixou a sua vida mais fácil, tá bom? Olha só, tem um outro ponto. Então, primeiro ponto, os humanos naturalmente são levados para aquilo que torna o caminho mais fácil. Certo, certo. Por que isso acontece? A sua motivação, meu amigo, não é confiável. Olha só, estava vendo um vídeo no YouTube de uma autora americana. Ela escreveu um livro chamado O Clube dos 6%. Tá? Eu acho que não tem isso ainda em português, mas o que é o Clube dos 6%? O Clube dos 6% é o seguinte, ela fez uma pesquisa, nós estamos em 24, eu não tenho certeza se ela fez a pesquisa em 23 ou 22, mas é extremamente recente. E ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa aconteceu o seguinte, ela acompanhou 1.000 pessoas, ela fez um estudo com 1.000 pessoas que estabeleceram as metas de ano novo. Muito bem. Ela acompanhou eles por 6 meses. Sabe quantas pessoas concluíram as metas nos primeiros 6 meses? Apenas 6%. 94% das pessoas que se colocaram uma meta em janeiro, seja ela qual for, comer saudável, atividade física, seja o que for, não importa. Mas todas elas, 94%, desistiram no mês de fevereiro. Elas começaram em janeiro e desistiram em fevereiro. Por quê? Porque elas fizeram o que elas queriam fazer, empolgadas com motivação. Só que o que acontece, amigo? Sua motivação oscila. Sua motivação varia. Então, a motivação, um pouquinho de motivação, é necessário? É necessário, mas o que acontece? Não é confiável. Então, ponto número 1. Sua motivação não é confiável. Primeira razão. Segunda razão. A sua força de vontade é um recurso que se esgota. Olha só. Foi feito, eu li isso, salvo engano, no livro Hábitos Atômicos. Posso estar enganado, do James Clear. Vou trazer review dele para vocês aqui. E o que ele comenta? Ele comenta que foi feita uma pesquisa com juízes americanos. E essa pesquisa era para quê? Para verificar, porque o que acontece? Tinha os réus presos, certo? E os réus, eles entravam com pedido de liberdade condicional. Muito bem. E nessa pesquisa foi constatado o seguinte, que os réus, os presos, que o pedido de liberdade condicional chegava no juiz de manhã, eles tinham um resultado. Os pedidos de liberdade condicional que chegavam na mesa do juiz no final da tarde tinham outro resultado, estatisticamente falando. Carlos, que resultado é esse? Os pedidos de liberdade condicional dos réus que chegavam para o juiz de manhã, eles tinham uma probabilidade, salvo engano, posso estar enganado, de mais ou menos 50% a mais da pessoa conseguir a liberdade condicional. E os pedidos de condicional que chegavam no final da tarde, a grande maioria era negado. Agora eu pergunto para você, por que você acha que isso acontece? Eu vou explicar para você. De manhã, o juiz estava bem disposto, o juiz estava descansado. Então o que acontecia? Ele se debruçava sobre os processos. Ele tinha que tomar uma decisão. Decisão envolve o quê? Envolve esforço mental. Então, olha só, a atividade que dependia de esforço mental, quando era realizada de manhã, o resultado era 1. Mas quando esse pedido chegava no final da tarde, quando o juiz estava cansado,
o que acontecia? Ele não estudava o processo. O que ele fazia? Ele negava. Por quê? Porque era mais seguro negar. Você entendeu? Era mais seguro negar. Na dúvida, nega. Eu olho isso amanhã. Ou eu olho isso outro dia, o cara vai continuar preso. Qual é o racional por trás disso? Cada vez que você precisa tomar uma decisão, seja ela qual for, isso envolve esforço, certo? Então, uma coisa que eu notei na minha vida, o ano passado, eu fiz dieta, eu emagreci mais de 20 quilos, tal, e uma coisa que eu percebi comigo, quando que eu me sabotava? Quando que eu saía da dieta? Quando que eu enfiava o pé na jaca? Quando eu estava cansado. E se você pensar com você, pensa todas as vezes que você se sabotou, ou pensa em todas as vezes que você fez alguma coisa que você acha que não deveria fazer. O que acontece com você? Que você fez, assim, alguma coisa que você acha que você não deveria fazer. Se você observar as circunstâncias, é muito provável que você estivesse cansado. Ou então, quando o teu filho vem te pedir alguma coisa, você está exausto e você precisa decidir entre A ou B, sim ou não. O que você vai fazer? Você vai pegar o caminho mais fácil. O que é mais fácil para você? Dizer não ou dizer sim? Se for dizer sim, você vai dizer sim para tudo. Se for dizer não, você vai dizer não. Por quê? Porque você já está esgotado. E aí você fala, tá bom, Carlos, eu entendi o problema. Me fala qual é a solução. A gente está falando do quê? A gente está falando de uma estratégia, certo? Certo. Então, o que é estratégia? O master plan. Qual é a estratégia? A estratégia é deixar a sua vida mais fácil. Certo? Certo. Qual é a tática para executar? A principal tática para você executar essa estratégia? A forma mais eficiente é você cuidar do seu ambiente. Olha só, se você está assistindo esse vídeo, eu presumo que você tem algum projeto pessoal que ainda está dentro da sua cabeça e que você gostaria de tornar real. Muito bem, só que tem um detalhe, você já tem uma vida. Esse projeto pessoal que está na sua cabeça, ele não vai ser implantado no vácuo. Não, você já tem uma vida. Certo, certo. E se você ainda não implantou, se esse projeto ainda está no teu pensamento, ainda está na tua cabeça, tem uma chance muito grande do teu ambiente atual não te ajudar. Então, o que você vai proteger? O que você precisa proteger? Você precisa proteger a sua força de vontade. Você precisa proteger a sua decisão. E uma das coisas mais interessantes é que a gente protege muito a força de vontade quando a gente não precisa usar a força de vontade. Certo? Certo. Tá. Então, como é que você vai cuidar do seu ambiente? O que você vai fazer? Primeiro ponto, olha só. Você vai reduzir o atrito organizando o seu ambiente. Carlos, o que é atrito? Vou dar um exemplo que você vai entender. Quando eu criei o hábito de ir para a academia 5 dias por semana. Muito bem. Então, o que eu faço? Eu costumo ir no final da tarde. O que eu faço? Eu já deixo toda a minha roupa, todo o meu equipamento que eu vou utilizar na academia, eu deixo fácil. Então, quando eu entro no meu quarto, que eu olho para o closet, já está ali tudo pronto. Eu não preciso pensar, eu não preciso procurar. Desculpa. Eu não preciso pensar. Eu não preciso procurar. Aí você fala, Carlos, mas puxa, isso não é trabalho. Amigo, isso é trabalho. Tudo que você conseguir, olha só, todo atrito que você conseguir diminuir vai te ajudar muito. Uma outra coisa, um outro hábito que eu adquiri. Eu só como comida de casa. Então, o que eu faço? Eu vou levar um lanche. Eu preparo os meus lanches para os dias da semana e estão dentro da geladeira. Então, o que acontece? Eu reduzi o atrito. Eu deixo pré-pronto. Qual o atrito? O atrito de ter que fazer. E quando você começa a utilizar isso na sua vida, você vai ver o quanto de pequenos atritos você vai eliminar. Um outro exemplo, eu vou sair de manhã, eu levo mochila. Minha mochila está pronta. Eu levanto de manhã, tomo um banho, eu entro no escritório, eu pego a minha mochila. Eu não preciso conferir se a minha carteira está lá, se o computador está lá, se as coisas estão lá. Por que não? Porque eu já fiz isso. Então, no final da noite, eu organizo todo o meu dia seguinte. Então, esse atrito de pensar, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não preciso mais. Eu não preciso mais. Por quê? Porque eu já fiz. Entendeu? Então, a primeira estratégia que você vai colocar na tua vida é reduzir o atrito. Então, a pergunta que eu tenho para você é, dentro desse projeto que está na sua cabeça, no assunto deste projeto que está na sua cabeça, quais são os pequenos atritos que você pode remover? Beleza?
Beleza, então vamos para o próximo ponto. E o próximo ponto é o seguinte: todo mundo fala disso, isso é verdade. Remova as distrações. Olha só, vamos lá. Hoje nós vivemos na era da distração. É o mundo que a gente está, certo? Tem pontos positivos, por exemplo, o celular tem ponto positivo, tem muito ponto positivo. Ajuda muito, agiliza muito, mas por outro lado, para o equilíbrio, tem o ponto negativo também. E o ponto negativo qual é? É uma máquina de distração. Só um exemplo. Então, eu estou gravando esse vídeo para você. Meu celular está desligado. Por quê? Porque toda a minha atenção está aqui. Eu falei para minha mulher, amor, eu vou gravar agora. Então ela não vem falar comigo, porque ela sabe que eu estou gravando com você. Eu estou gravando um vídeo para você. Então, olha só de você tirar as distrações, porque assim, eu não sei qual é o teu projeto, tá? E o que seria uma distração? Além do óbvio, além do celular, além de outra coisa. Olha só, distração pode ser alguma coisa que você gosta, mas que não vai te levar onde você quer chegar. A distração pode ser uma companhia que você gosta muito, mas é uma companhia que não vai te levar onde você quer chegar. Uma distração, de repente, pode ser a comida. E se o seu projeto pessoal for um projeto pessoal de emagrecimento, por exemplo, cara, vai deixar mais difícil. Vai te sabotar. Vai distrair, vai tirar a sua atenção. Então, eu estou presumindo, tá, que você tem um projeto pessoal e que se você ainda não começou, assim, que ele está na tua cabeça, mas ainda que ele não esteja, que ele esteja nas fases iniciais, você tirar a sua distração vai te ajudar muito, tá bom? Muito. Muito bem. Agora a gente vai para a tática número 3. Deixe o começo mais fácil. Olha só. Nós somos guiados por prazer e dor. Tá? É isso. O que significa isso? Nós nos aproximamos de tudo que dá prazer. E nós nos afastamos ou tendemos a procrastinar tudo aquilo que nos causa dor. Certo? Agora, o que é essa dor? A dor, ela não necessariamente é uma dor física. Ela pode ser um desconforto psicológico. Por exemplo, puxa vida, você tem que estudar. Aí você vai ver o livro, 500 páginas. Só de você olhar para o livro, você desanima. Então, por que você desanima? Porque dentro da sua cabeça, você já imagina um negócio enorme. Não, amigo. Olha só, com esse exemplo de livro. Em 2023, eu li 60 livros. E como que eu li 60 livros? Eu li 60 livros em períodos de 10 minutos. Eu tinha um compromisso comigo. Eu preciso ler hoje. Eu preciso ler quanto? Eu preciso ler um parágrafo. É só isso. No dia que eu estou muito bem, eu leio mais. No dia que eu não estou tão bem, eu leio um parágrafo. E assim, o que significa deixar o começo mais fácil? E agora o pessoal de desenvolvimento pessoal vai me xingar. Que é o seguinte, amigo, eu vou te contar uma coisa. Tá só para você, eu e você. Nós dois. Baixe as suas expectativas. Porra, Carlos, mas todo mundo, Tony Robbins, fulano, cicrano, fala para eu levar as minhas expectativas, elevar os padrões e tal. Não, amigo, baixa. O que eu quero dizer com isso? Olha só, eu quero que você pense no seu pior dia. Qual é o seu pior dia? Então, vamos supor, o seu projeto pessoal é um projeto de emagrecimento. No seu projeto de emagrecimento, você precisa eliminar 10 quilos, vamos colocar assim. E você se comprometeu a fazer meia hora de caminhada todo dia. Eu diria para você, não se comprometa com meia hora. Qual é o seu pior dia? Como é que você trabalha no seu pior dia? Carlos, no meu pior dia eu consigo ler 5 minutos. Ótimo, este é o seu compromisso. O seu compromisso não é você caminhar meia hora, não. O seu compromisso deve ser você caminhar 5 minutos. Por quê? Carlos, por que 5 minutos? Porque olha só, quando você pensa, eu só preciso fazer 5 minutos, dentro da sua cabeça a ideia fica pequena, a ideia fica menor, a ideia parece mais fácil. É psicológico. Significa que você vai fazer só 5 minutos? Não. De repente você faz 5, você faz 10, tá? Não importa. Mas o que importa? O que importa é o seguinte, é que você começou. Então, o começo, seja do que for, o começo precisa ser fácil. Para quê? Para você começar. Carlos, como é que eu deixo fácil? Pensa no seu pior dia. Qual é o seu pior dia?
Qual é o dia da semana que é o dia mais difícil para você? Que você tem aula, que você tem um monte de coisa para fazer. Pensa neste dia. Nesse dia, o que eu consigo fazer? Ah, puxa, no pior dia eu consigo caminhar 2 minutos. Ótimo. Então, a sua base é 2 minutos. Ah, e num dia bom, você tá bem? Aí você caminha meia hora. Mas você não vai se comprometer com meia hora. Você vai se comprometer com o mínimo. E você vai cumprir este mínimo todos os dias. É assim que você chega lá. Você, devagarinho, você começa a aumentar de 2 para 5 para 10 e tal, beleza. Mas você não começa grande. Sabe aquele estudo que eu comentei com você agora, que eu li no livro, A Regra do Clube dos 6%? Nesse livro, eu não li o livro inteiro, mas eu tenho uma suspeita. Muito provavelmente, as pessoas começaram lá do alto. É. Sabe quando você falha, que você fala assim, puxa, eu vou fazer, e você faz uma semana, 2 semanas, 3, para. Sabe por que que acontece? Porque você começa lá no alto. Você cai, e eu caí várias vezes. Ah, disclaimer, uma pausa aqui na nossa conversa. Todas as armadilhas que eu comentar com você, eu caí nas armadilhas. Então, se eu falar para você, olha, cuidado que ali tem um buraco, pode ter certeza, eu caí no buraco. Por isso que eu tô te contando que tem um buraco. Beleza, beleza. Então, eu só trago principalmente as armadilhas, todas eu caí. E eu vou trazer uma de cada vez para você. Por quê? Porque eu caí. E tá tudo bem. Entendeu? E a gente aprende. E, idealmente, a minha ideia é falar para pessoas com mais de 40 anos. Por quê? Porque normalmente quando a gente é jovem, quando a gente é menino, a gente acha que sabe mais. A gente confia na motivação, a gente confia que não, eu tenho força de vontade, eu vou lá e vou me matar e eu vou conseguir fazer isso 2 semanas e depois eu paro. Beleza? Beleza. Então, minha sugestão para você. O projeto está aqui na sua cabeça. Muito bem. Você vai começar a implementar esse projeto. Você vai pensar em quê? Você vai pensar no seu pior dia. Tá? Por quê? Porque o seu pior dia vai setar a sua expectativa para quê? Para você conseguir fazer. Para você conseguir fazer de forma sustentável. Beleza? Então vamos para a próxima. Olha só. Estratégia 4. Tática 4. Crie uma rotina sustentável. Olha só. Essa aqui é mais ou menos uma somatória das anteriores. Porque o que é uma rotina? Uma rotina é uma sequência de eventos que você faz. Certo, certo. É uma sequência de eventos, até aí tudo bem. Só que qual que é o ponto aqui? A ênfase, tá? Que eu quero dar para você. A ênfase da rotina é a seguinte: ela precisa ser sustentável. Tem um conceito que eu também aprendi nesse livro Hábitos Atômicos, que o conceito é o seguinte: é o platô do potencial latente. O que é isso? Esse conceito diz o seguinte, que o nosso pensamento ele é linear, mas os nossos resultados são exponenciais, não são lineares. Traduzindo, eu não sei qual é o projeto que você tem na tua cabeça, muito bem. Só que, independente do projeto que for, vai levar um tempo para você ver o resultado. Olha só, eu li 60 livros no ano passado, e livro é um negócio que se você não vai fazer uma prova, se você lê por gosto, e eu adoro ler, e observação, muitas das coisas que eu trouxe aqui são coisas que eu li e que eu apliquei na minha vida e que eu estou compartilhando com você, mas voltando. O livro, você lê, ele não muda a sua vida. Ele não muda a sua vida. Você lê o livro e tal, aí você lê um, aí você lê dois, aí você lê três. E quando que eu percebi o efeito que o livro estava fazendo? Um dia que eu estava na casa da minha mãe, com os meus irmãos, e a gente estava conversando, e vários assuntos apareceram, vários assuntos. E eu percebi o seguinte, que eu tinha assunto, eu tinha argumento. Por quê? Porque para cada assunto que nós abordamos, eu tinha lido um livro. E eu tinha dado, eu tinha estatística, eu não dizia assim, ah, eu acho isso, ou eu acho aquilo. Não, eu tinha lido um livro a respeito do assunto. Só que o livro é uma coisa que vai expandir a tua cabeça, mas não é o primeiro livro que você lê. E o livro, é muito louco os livros, porque eles funcionam em teia. O conhecimento, ele não é armazenado em linha, ele é armazenado em teia. Então, uma ideia daqui se liga com outra ideia de lá, que se liga com outra de lá, que se... Você entendeu? Só que leva um tempo para você ver o resultado. Outro exemplo. O ano passado eu emagreci 20 quilos. E olha que interessante. O primeiro grupo de 7 quilos eu levei 5 meses para eliminar. O segundo grupo de 7 quilos eu levei 1 mês e meio. Aí você pensa, bom, então são 14. Aí você pensa assim, não, 7 mais 7, 14, dividido por 6 meses, e a gente faz uma divisão linear. Não, não é linear. Não é linear. É a mesma coisa desse vídeo que eu tô gravando para você, eu tô começando um canal. Então,
pode ser que eu só veja o resultado desse trabalho daqui a um ano. E eu não estou preocupado com isso, porque agora eu entendo que o processo não é. Agora eu entendo que o processo é exponencial e não linear. Entendeu? Faz sentido para você? E por que eu falo isso? Porque, olha só, você já tem uma vida e você tem um projeto pessoal que está aqui e você quer colocar ele em prática. E dependendo não, preciso te contar uma coisa. O teu projeto pessoal vai interferir na tua rotina. Tá? Seja ele qual for, ele vai interferir. E dependendo da forma que ele interferir, você vai querer ver resultado rápido. E aí é que tá, aí é que onde você vai precisar de maturidade para entender. Puxa, eu estou plantando esta semente que eu só vou ver o fruto dela lá na frente. Não é uma coisa automática. Beleza? Então olha só, para a gente fechar aqui o tema desse vídeo, eu vou fazer um resumão para você, para deixar fácil. Do que nós falamos hoje? Nós falamos do seguinte, da estratégia que você precisa para levar o teu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Ou, o que nós falamos mesmo na verdade? A gente falou o seguinte, meu amigo, a gente falou o seguinte, que sem essa estratégia que a gente está comentando aqui neste vídeo, você nunca vai levar para a realidade, certo? Qual é a estratégia? Você precisa tornar a tua vida mais fácil. Ponto. É essa a estratégia. Tornar a sua vida mais fácil. Por que você tem que tornar a tua vida mais fácil? Primeira razão. Os humanos naturalmente gravitam para aquilo que é mais fácil. As pessoas tendem a fazer aquilo que é mais fácil. Nós tendemos a fazer aquilo que é mais fácil. Observa a tecnologia, toda a tecnologia que existe, ela serve para quê? Para deixar a vida mais fácil. Beleza? Beleza. Por quê? Por que tem que ficar mais fácil? Primeiro ponto, a sua motivação não é confiável. A sua motivação oscila. E todo mundo que começa alguma coisa, passa um mês e para, a pessoa começou na motivação, a pessoa começou empolgada, a pessoa apostou todas as fichas dela na motivação. E aí ela dançou. As pessoas tendem a ir pelo caminho mais fácil. Primeiro ponto, motivação. Não dá para você confiar nela. Segundo ponto, a sua força de vontade é um recurso que se esgota. Quanto mais cansado fisicamente você tiver, menos força de vontade você tem. Eu li um outro livro que agora tem um experimento muito famoso e eu esqueci o nome do livro. Isso vai acontecer com alguma frequência. Se você souber o nome desse livro, coloca aqui embaixo. Eu não sei se foi Hábitos Atômicos ou O Poder do Hábito, mas o experimento foi o seguinte. Pegaram um grupo de pessoas e colocaram dentro de uma sala. Muito bem. E dentro desta sala colocaram um pacote de... não um pacote, uma tigela com cookie recém-feito, aquele cheiro de cookie delicioso, maravilhoso, e botaram um pote de rabanete. Muito bem. E o que eles fizeram, os pesquisadores fizeram? Falaram assim, olha pessoal, isso aqui, vocês vão ficar aqui dentro, está sentindo o cheiro do cookie, mas você não pode comer o cookie, você tem que comer o rabanete. E tá tudo bem. Então, pegaram, na verdade foram dois grupos. Um dos grupos podia comer os cookies e ignorar os rabanetes, e o segundo grupo não. Tinha que comer o rabanete, mas tentar ignorar o cookie dentro da mesma sala. Imagina você dentro de uma sala com um cheiro maravilhoso de alguma coisa que você gosta. No caso deles foi cookie. Acho que repetiram esse experimento com outras coisas. Mas esse que se estava no livro era cookie, quentinho e tal. Só que a pessoa tinha que comer rabanete. Beleza. E o que eles falaram para as pessoas? Falaram que o experimento não era sobre cookie. Falaram que o experimento era para resolver um problema, eu acho que de matemática. Só que olha o que acontece. Era um problema que não tinha solução. E o que eles estavam medindo na verdade? Na verdade, eles estavam medindo quanto tempo as pessoas tentavam resolver um problema sem solução. Então, do que você precisa aí? Você precisa de força de vontade. Beleza? Beleza. Então, o primeiro grupo das pessoas que comeram os cookies, eles tentaram resolver o problema sem solução por 20 minutos. O segundo grupo das pessoas que foram obrigadas a comer os rabanetes e ignorar os cookies, tentaram resolver os problemas por 8 minutos. Então, olha que interessante. Os caras que comeram os cookies e preservaram a força de vontade, tentaram mais que o dobro do tempo resolver um problema. As pessoas que comeram os cookies e comeram os rabanetes e ignoraram os cookies, tentaram ignorar os cookies, o que eles fizeram?
eles esgotaram a força de vontade. Aí quando eles foram para realizar, tentar resolver um problema insolúvel, mas o que aconteceu? Eles desistiram muito antes. Por quê? Porque a força de vontade já tinha ido embora. Então, o que é isso? O que é isso traduzindo na sua vida? Na sua vida é quando você fura a dieta. Na sua vida é quando a cama está quentinha e você não vai na academia. Na sua vida, esse lapso de força de vontade se traduz quando você compra algo que você não precisa. Tá, e o que você vai fazer? A principal tática para você é você se proteger. E como que você se protege? Eu vou te dar o 80-20, que eu não comentei aquela hora, mas estou comentando agora. O 80-20. O 80-20 é você cuidar do seu ambiente. E como é que você vai fazer isso? Primeiro ponto, você vai reduzir o atrito organizando o seu ambiente. Então, o seu projeto pessoal é emagrecer, por exemplo. Você vai para academia, ou o seu projeto pessoal é ler, você vai deixar o ambiente o mais organizado possível. Para quê? Para que não tenha atrito. O que é o atrito nesta história? É você ter que pensar. Quanto menos você tiver que pensar, menos atrito você tem. Segundo ponto, você vai remover distração, parceiro. Então, no exemplo que eu te dei, eu estou gravando aqui para você, o celular está desligado. Tá bom, ele não está tocando. Terceiro ponto, vamos lá. Você vai deixar o começo do teu projeto pessoal mais fácil. Por que você precisa deixar fácil? Porque você precisa reduzir aquela pressão psicológica. Você precisa reduzir a ideia de que é muita coisa. Olha só, como eu comentei com você. Se eu tivesse colocado assim para mim, puxa vida, eu preciso ler 60 livros, eu não ia ler nenhum. Por quê? Porque está muito grande. Nossa, não. Agora, eu não vou ler 60, eu só vou ler esse parágrafo. Esse parágrafo eu consigo. E como é que você deixa o começo mais fácil? Você vai deixar mais fácil pensando sempre no seu pior dia. Qual que é o pior dia? O dia que você está mais cansado. Como é que você faz isso? Entendeu? Então, você vai pegar a atividade e vai pensar: como é que eu vou fazer isso no meu pior dia? O quanto que eu aguento de fazer isso no meu pior dia? Beleza? Tá bom? E por último, tá? Você vai criar uma rotina sustentável. O que é uma rotina sustentável? Simples, é uma rotina que você consegue fazer. Porque não adianta você tentar colocar alguma coisa para você que você não consegue fazer. Assim, aí você fala assim, Carlos, a gente faz isso. Sim, a gente faz. Toda vez que você começa alguma coisa que você não vai embora e você não dá prosseguimento, é porque a tua rotina não está sustentável. Beleza? E olha só, a última dica, eu sei que vai parecer clichê para você, mas eu preciso falar para você. Olha só, concentre-se no progresso, não na perfeição. Carlos, por que você está me falando isso? Puta, parceiro, porque eu já caí nessa armadilha. Eu tentei ser perfeito. Entendeu? Num exemplo de academia, eu tentei 6 vezes por semana para academia. Eu já consegui? Já! Eu já consegui ir 6 vezes por semana. Só que eu levei 9 meses para chegar no ponto do sedentarismo. Olha só, de sair de sedentarismo para ir 6 vezes por semana na academia. Eu levei 9 meses. E olha só, as coisas têm determinadas coisas, tipo tudo tem um tempo. E esse tempo não dá para você abreviar. Às vezes, alguma coisa a gente consegue aprender com outras pessoas tal, e eu acho que é bacana, mas o tempo do teu projeto pessoal que está aqui na tua cabeça, ele tem um tempo. Certo? Certo. E esse tempo não dá para você abreviar, não dá para você parar. Você precisa passar por esse tempo. Exemplo, olha só. Uma criança leva 9 meses, em média, para ficar pronta quando uma mulher está grávida. A criança leva 9 meses. Agora, se você juntar 9 mulheres, você não faz uma criança em um mês. Você continua precisando de 9 meses. Então, o que acontece com isso? É o tempo que precisa. Então, olha só, para o teu projeto pessoal, ele vai levar um tempo. E o teu foco deve estar em quê? Em progredir. Opa, então, no meu exemplo da academia, eu comecei indo 2 dias por semana. Passou um tempinho, aí depois eu fui 3. Passou um tempinho, aí depois eu fui 4. Passou um tempinho, depois eu fui 5. Mas eu só consegui 6 dias, 9 meses depois. Tá bom? Então, olha só, para encerrar esse vídeo, muito obrigado pela gentileza
da sua atenção, tá? Foi um prazer falar com você. Toda semana vai ter conteúdo novo. E assim, olha só, se o teu objetivo é trazer o teu projeto pessoal do pensamento para a realidade, eu sou o cara para você seguir. Beleza? Olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção, tá? E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Abraço!